Meus amados irmãos, começar essa reflexão com uma pergunta para você. Você quer ser feliz? É o tipo da pergunta retórica quase idiota, né? Porque quem, em sã consciência, diria, não, eu não quero ser feliz? Todos nós desejamos ser felizes ou felizes, todas as pessoas, todos os seres humanos. E toda pessoa sobre a face da terra, ela busca caminhos para a felicidade. Há muito tempo você visita livrarias e você encontra entre os livros mais vendidos, livros que prometem a felicidade. Hoje em dia tem uma outra moda, não são mais tantos livros, porque a nossa cultura atual não lê tanto. Mas você entra na internet e você é ofertado para você dezenas de cursos que promete, você paga pelo curso em vídeo, que promete o caminho da felicidade, seja profissional, seja em relacionamento, seja no seu corpo, no físico. O segredo da felicidade eu tenho e eu vou te ensinar, é só você me pagar. Seja um livro, seja um vídeo, seja um guru de autoajuda, um personal, alguma coisa que você arruma. Todas as pessoas querem ser felizes, os cristãos também. O discípulo de Jesus também quer ser feliz, afinal de contas nós não somos ETs, nós somos seres humanos como todas as demais pessoas. A diferença do discípulo é que o caminho para ele ser feliz já está definido. Basta ao discípulo seguir esse caminho. Se o discípulo seguir outro caminho, ele vai estar realizando algo que não faz sentido para a vida dele. E é exatamente essa tese que eu acabei de apresentar aqui. O discípulo já tem definido o caminho para a felicidade. Se ele buscar um outro caminho para a felicidade, isso não faz sentido algum e ele vai não encontrar ou perder a felicidade. Essa é a tese do primeiro salmo da Bíblia, o salmo de número 1, que vai aparecer aí para você. Eu vou ler uma vez e depois nós analisamos verso por verso, são apenas 6 versos. Aliás, eu vou ler junto com vocês. Vamos lá. Eu leio um verso, você lê o outro. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Essa é a versão NVI. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Exatamente por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois os... Amém. Esse é o Salmo número 1 que está na nossa Bíblia. O que nós temos nesse Salmo, meus amados irmãos, é uma comparação no que o próprio salmista chama de uma pessoa justa e no que o próprio salmista chama de um ímpio. Para nós entendermos isso numa linguagem que faz mais sentido para o nosso dia a dia, você pode encarar esse justo que aparece no Salmo como discípulo. Na época do Salmo, não. Na época do Salmo era o crente em Jeová, em Yahvé, enfim, é o Deus soberano. Discípulo hoje, com a vinda de Cristo, discípulo de Jesus. A gente vai entender a conexão de Jesus com esse texto aí logo mais. O justo é o discípulo. Quem é o ímpio, então, que o Salmo nos apresenta? Aquele que não é discípulo. Aquele que não confia em Deus. Aquele que não conhece a Deus. O justo é o que conhece a Deus, mas não é conhecer apenas intelectualmente. Eu conheço as doutrinas de Deus,
eu sei que Ele é poderoso, que Ele é glorioso, que Ele é paciente, que Ele é amoroso, como a gente cantou. Não. Discípulo é aquele que conhece no sentido de ter intimidade, no sentido de conviver. O ímpio é o que não conhece a Deus. O ímpio pode até conhecer intelectualmente a Deus, mas ele não tem intimidade. Em outras palavras, ele não se relaciona, ele não tem relacionamento com Deus, tá? Então, às vezes, essas palavras parecem fortes demais, justo e ímpio, mas nada mais são do que isso. Agora, é claro, o justo, você precisa entender o seguinte: quando nós lemos esse salmo, não está falando de uma pessoa justa porque ela cumpre a lei e ela quase não peca. Nós temos que olhar para o salmo à luz da obra de Cristo que estava por vir quando o salmista escreveu e para nós já veio. O justo é aquele que foi justificado por Cristo. Então, se eu tenho comunhão com Deus hoje, eu não tenho porque eu cumpri todos os mandamentos, Deus me achou perfeito e me aceitou. Não, eu tenho porque Cristo morreu no meu lugar e Ele me justificou diante de Deus. Eu vou explicar melhor isso mais para o final, mas só para ficar bem claro já desde o início, tá bom? Esse salmo é dividido em 3 partes, e está bem dividido mesmo, fácil a gente entender, inclusive na nossa língua, não na língua original que foi escrita, né? São 3 comparações. O tempo todo o Salmo trabalha com comparação. Então o verso 1 e 2 que está na tela é uma comparação, o verso 3 e 4 é a comparação da árvore e da palha, e o verso 5 e 6 é a última comparação ali apontando para a eternidade. Vamos analisar essas partes. O Salmo começa dizendo como é feliz aquele, ou seja, o salmista já diz a que veio. Ele está dizendo para nós, Deus está dizendo para nós por meio do salmista: eu quero bater um papo com vocês, eu quero falar sobre felicidade. Então ele já deixa bem claro como é feliz. E como dissemos há pouco, todo ser humano deseja ser feliz. Todos nós queremos ser felizes em 2018, por exemplo, já que o ano ainda está começando. Agora, o que é curioso é que quando a gente pensa na nossa felicidade, e é muito mais comum nós pensarmos na nossa felicidade do que na felicidade dos outros, nós pensamos numa felicidade limitada à nossa vida. O que eu chamo de vida? O nosso dia a dia, a nossa vida diária. Eu penso assim, poxa, se hoje, depois do almoço, a Gabi fizesse uma cheesecake para mim, eu ia ficar muito feliz. Se amanhã, quando eu tenho que pagar aquele boleto, eu sem ter recurso, aparecesse o recurso, eu ia ficar muito feliz. A gente pensa em coisas do dia a dia. A gente pensa em felicidade palpável, felicidade material, felicidade que está relacionada a uma satisfação ou intelectual, ou física, e por aí vai. Isso é o normal quando nós pensamos em felicidade. Isso eu não estou dizendo não estou dizendo com isso que é errado. É natural, nós somos seres humanos. Mas o que é impressionante é que o Evangelho, que é apresentado nesse salmo também, ele extrapola as nossas expectativas quanto à felicidade. Porque o Evangelho nos apresenta essa felicidade no mundo, no dia a dia, como a gente deseja, e ele mostra um caminho para isso, o Salmo nos apresenta, mas ele extrapola isso. Ele nos apresenta uma felicidade que vai além desse mundo, que vai além do nosso dia a dia. O tipo de felicidade que normalmente nós não ficamos pensando, mas que no final das contas é a mais importante. O Evangelho nos apresenta o caminho para uma felicidade hoje e uma felicidade eterna. Isso é maravilhoso, porque você vai viver muito mais na eternidade do que nessa vida que você se preocupa mais, do que eu me preocupo mais. Por isso que a felicidade que o Salmo vai tratar aqui é uma felicidade hoje e futura. E aí ele diz, como é feliz aquele, preste atenção nas 3 negativas
que são apresentadas. É o caminho para a felicidade que começa a ser apresentado. 3 negativas nesse primeiro verso. Quem é feliz? Quem não segue o conselho dos ímpios. Não segue. Quem não imita a conduta de pessoas que estão distantes de Deus, de pecadores. E mais uma negativa agora na forma de nem. Nem se assenta na roda dos zombadores. Vamos entender uma coisa aqui. Algumas igrejas podem utilizar um texto como esse, tanto para falar heresias relacionado à prosperidade do ser humano, porque o Salmo vai falar de prosperidade, quanto à exclusão que o crente deve ter da sociedade. Pessoas podem usar esse texto, interpretar errado esse texto e usar esse tipo de argumento. Não. A cosmovisão bíblica, de Gênesis a Apocalipse, passando pelo Salmo de número 1, nos apresenta que o caminho da felicidade passa por nós interagirmos com a sociedade que nós vivemos, interagir com a cidade que nós vivemos, interagir com os não cristãos. Nós estamos inseridos no mundo, numa cultura. E, meus amados irmãos, é impossível não sermos influenciados por essa cultura. O que eu visto, o que eu como, o que eu assisto, o que eu ouço, tem uma influência cultural. Tanto que nós ouvimos, assistimos, nos vestimos e comemos algumas coisas aqui na nossa região, em Santa Bárbara do Oeste, e os nossos irmãos crentes lá do Nordeste ou lá do Sul do país também se vestem, comem, assistem e ouvem outras coisas que são influenciados pela cultura que eles estão inseridos. Então perceba, Deus nos chama para nós agirmos no mundo, nós não somos ETs, não é para a gente se excluir do mundo. Então o que o verso primeiro está dizendo, não siga o conselho dos ímpios, não imite a conduta, principalmente não se assente na roda dos escarnecedores, né, como nas versões mais antigas, ou aqui dos zombadores, não está dizendo o seguinte, olha, se exclua do mundo, só escute música gospel, leia a Bíblia 8 horas por dia e só se relacione com pessoas da igreja. Não é isso. Eu sei que isso é claro para vocês, mas é importante eu explicar assim, porque pessoas entram no nosso site e ouvem o nosso áudio das nossas mensagens. Deus nos chama para nós interagirmos no mundo em que nós estamos inseridos. Mais do que isso, nós temos uma missão que Ele nos dá no mundo. Porque você não acordou hoje cedo e falou assim, poxa, minha missão hoje cedo, eu vou chegar na igreja, vou chamar a Alexandra, vou falar, Ale, você conhece Jesus? E vou apresentar o Evangelho para Alê. Ninguém vai fazer isso. Você sabe que a maioria dos que estão aqui entende o Evangelho. Agora, você deve ter esse tipo de pensamento com a pessoa do seu trabalho, com a pessoa da sua faculdade, com o seu vizinho, com o seu parente que você vai almoçar e comer uma pizza hoje à noite. O desafio que Deus nos levanta aqui por meio do salmista, no Salmo 1, é você não seguir, não imitar, não se assentar. Você vai interagir. Mas cuidado. Em outras palavras, não tenha prazer nas coisas do mundo que não agradam a Deus. Nem tudo no mundo é ruim, claro que não. A maioria das coisas no mundo é boa, porque Deus fez bom. O homem é que denigriu muito dessas coisas boas. Cuidado ao se relacionar na sociedade, no mundo, para você não seguir, para você não abandonar o conselho de Deus e passar a seguir o conselho das redes sociais. Cuidado para, ao invés de você imitar Jesus Cristo, no seu comportamento diário, no que você fala, no que você ouve, você começar a imitar os seus colegas de trabalho. Se relacione com eles, mas não é para você imitá-los
quando eles estão fazendo coisa positiva, legal, tudo bem, de você ter alguns exemplos na vida, mesmo que não cristãos. Mas o ponto aqui é de pecadores. Não imite a conduta dos pecadores. Do pecado, melhor dizendo, aqui poderia, melhor dizendo não, mas poderia ser melhor explicado também. Não se assente com homens que têm valores e princípios, que são zombadores, que são escarnecedores, valores e princípios muito diferentes dos teus. Agora, por que isso precisa ser dito? Porque a nossa tendência natural é sermos levados mesmo, como diz a famosa música, como gado. A gente vai interagindo, e se você interagir mais com o mundo do que com Deus, e talvez essa seja a nossa realidade, me refiro ao seu dia a dia. A tendência é você ser influenciado com quem você mais se relaciona. Aliás, os especialistas dizem, você é fruto das 3 ou 4 pessoas que você mais se relaciona no seu dia a dia. E aí eles levantam teses do tipo, se você está se sentindo uma pessoa pessimista, deprimida, etc. e tal, olhe para o seu lado com quem você se relaciona. Provavelmente essas pessoas são assim. Se você é uma pessoa feliz, alegre, positiva, otimista, olhe para quem está ao seu lado, provavelmente as pessoas que estão ao seu lado são assim. O salmista está falando disso. O salmista está falando, olha, nós temos que estar no mundo, mas presta atenção. Os seus valores, discípulo, justo, crente, os teus valores são diferentes dos valores do mundo. Feliz, olha a conexão, feliz é o que se lembra que os seus valores são diferentes do mundo. Então eu estou no YouTube, ou eu estou na televisão, ou eu estou no meu trabalho, ou eu estou na escola, e eu me lembro, opa, os meus valores não são esses. Então eu vou me excluir? Não vai se excluir, mas se lembre, esse é um dos caminhos da felicidade. Você não tem prazer nessas coisas, ao contrário, verso número 2, o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. Aí é que pode surgir um problema, como a gente orou no início desse culto. Você pode olhar para esse salmo, para o momento atual da sua vida, e você fala, pastor, o senhor falou para a gente ser sincero lá no início do culto, então eu vou ser sincero, vou ser sincera, a minha satisfação não está na lei do Senhor, me desculpa. O que eu faço, pastor? Eu vou embora, eu não sou crente, eu estou perdido, eu vou para o inferno? Não. Ore e peça para que a sua satisfação esteja na lei do Senhor. Se hoje você percebe que o seu coração está muito mais inclinado para algumas coisas do mundo que você está inserido, e essas coisas não são legais, essas coisas não agradam a Deus, e não só não agradam a Deus, como não trazem a real felicidade para a sua vida, se você percebe isso, puxa vida, eu ando fazendo algumas coisas, eu até na hora que faço eu acho que isso vai me fazer feliz, mas no fundo isso não me faz feliz. E também isso não agrada a Deus, não glorifica a Deus. Se você percebe isso, feche os seus olhos e fala, Senhor, eu tenho feito isso, Senhor, e isso tem me tornado infeliz, Senhor, isso não agrada, Senhor, eu me desviei dos teus caminhos. Senhor, me ajuda, porque eu não tenho prazer, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, não adianta eu mentir para o Senhor. O Senhor sabe que quando eu penso na minha semana, eu não tenho prazer em imaginar abrir a Tua palavra e ler e falar com o Senhor. Eu acho isso muito monótono, chato, eu não sou assim. Mas eu preciso ser assim, Senhor. Então faça um milagre na minha vida. Você acha que Deus não responderia essa sua oração? Claro que Ele faria um milagre. Mas peça, como a gente viu domingo passado, para que a porta se abra. Coloque diante de Deus. Senhor, eu quero que em 2018 a minha satisfação esteja em meditar na Tua lei. Agora é importante nós entendermos aqui a expressão lei do Senhor. Tá?
a lei do Senhor no Antigo Testamento, ela se refere sim à lei de Moisés, aos escritos, às orientações de Deus, mas a forma mais didática e melhor para nós aplicarmos nas nossas vidas é lembrar que essa lei do Antigo Testamento, ela apontava o tempo todo para Jesus Cristo. A lei se cumpre em Cristo Jesus. E aí olha como a coisa começa a fazer mais sentido. Pegando os verbos que apresentam negativa lá no verso 1. Não segue os conselhos dos ímpios, então você deve seguir quem? Jesus. Você não imita a conduta dos pecadores, então você deve imitar quem? Jesus. Que mais? Nem se assenta com essas pessoas. Você deve se assentar todos os dias com quem? Jesus. Coisa maravilhosa é nós vivermos, Deus ter nos colocado no mundo depois de Jesus. Porque antes nós dependíamos somente da lei. E a lei tem o seu papel até hoje. Mas a lei aponta para Jesus, ela é cumprida em Jesus. E nós podemos nos apegar em Jesus, o que torna o papel de nós, discípulos, mais simples. Simples é diferente de fácil, mais simples. Porque eu tenho um ser humano para eu me espelhar. Ele é Deus, mas ele se tornou um ser humano, como nós. E aí é muito mais fácil eu imitar um ser humano do que um conceito, do que uma doutrina, ou do que um Deus que é muito mais poderoso do que eu. Jesus veio ao mundo para morrer por nós, para ressuscitar, para nos dar a salvação em primeiro lugar, mas também para nos ensinar a viver, para nos dar um modelo, um exemplo humano, como a gente tem dito recentemente em algumas reflexões. E o texto ainda diz assim: e nessa lei medita dia e noite. Por que tem essa frase? Porque alguém poderia perguntar: joia, então a minha felicidade não está em seguir os ímpios, em imitar, nem se assentar com eles. Ao contrário, a minha felicidade, a minha satisfação está na lei do Senhor. Joia, mas e na prática, como que isso funciona? Na prática isso funciona assim: nessa lei, você medita dia e noite. Eu já preguei aqui na igreja, alguns anos atrás, sobre essa palavra medita que aparece aí no hebraico. É a palavra Hagá. Hagá, que significa literalmente rumina. Rumina. Rumina é para você pensar mesmo em cavalo, em boi, nesses animais grandes. Eles têm um sistema de digestão totalmente diferente do nosso. E embora para a gente pareça um pouco nojento isso, a ideia do ruminar é: você coloca na boca a comida desce, mas a comida volta. Você mastiga mais um pouco, a comida desce, a comida volta. Você mastiga mais um pouco, a comida desce, a comida volta. Por isso que você vê vaca, boi e esses animais com aquela mastigação em alguns momentos, quando eles estão comendo. Você vê que não é como a gente. Eles ficam ali, tá, uma paciência, uma espera, e eles estão se satisfazendo com aquilo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa é a ideia do Hagá, do hebraico aqui. Essa é a ideia de você meditar dia e noite. Não é um ato religioso. Ah, pastor, então o senhor é reverendo e o senhor está falando para as suas ovelhas que é uma obrigação de todo crente meditar, ler a Bíblia todos os dias. Sim, eu estou falando isso. Mas não como uma obrigação daquelas que você faz sem prazer, como pagar os impostos num país injusto como o nosso. Em janeiro e fevereiro a gente lembra mais dos impostos, né? Não. Como algo que você entende como o caminho para a sua felicidade. Eu preciso meditar. Porque se eu não meditar na lei do Senhor, eu vou ser influenciado pelo contexto que eu estou inserido. E esse contexto, em geral, não é bom. Não me traz felicidade. Tem muitos aspectos bons, legais. Mas, em geral, nunca vai me proporcionar a felicidade que só a lei do Senhor, a palavra do Senhor me proporciona.
Agora, o interessante aqui também, e é uma expressão que eu repetidamente falo aqui nas minhas ações pastorais com vocês, em outras palavras, meditar não é simplesmente ler. Então eu tenho que ler todo dia. Não. É você pregar o Evangelho para você mesmo todos os dias. Pastor, eu já entendo o Evangelho, o que aconteceu no Éden, todos nós fomos afetados porque somos filhos genéticos de Adão e Eva, e aí nós estávamos amaldiçoados, e Deus nos ama tanto, que enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, nós fomos alvo dessa graça, e um dia Jesus... Eu entendo isso tudo, tá? Mas lembre-se a você mesmo, a você mesma, todos os dias, pregue a você mesmo, a você mesma, todos os dias, a verdade do Evangelho. E o que vai ajudar você, para você pregar a você mesmo o Evangelho todos os dias? A palavra. Mas eu tenho que ler lá o texto da Semana da Paixão? Não. Você pode abrir em Gênesis. Mas se você entender o que é o Evangelho, você vai ver um texto lá falando de José no Egito. E você vai perceber a graça de Deus, o amor de Deus, o pecado do ser humano, a solução em Cristo Jesus. Você vai perceber, por exemplo, que José, ele era um tipo de Cristo. José, ele já estava mostrando para Israel o que Deus iria fazer por meio de Jesus Cristo. Uau! Preguei o Evangelho para mim mesmo. Eu estou sendo influenciado pela palavra, pela lei do Senhor. Eu medito nela dia e noite. Uma questão prática do meditar dia e noite também, irmãos. Cuidado, que a gente vive uma sociedade de muita informação. Eu mesmo sofro desse mal. Um dos meus vícios, eu tenho alguns vícios, é o vício de informação. Eu consumo. A minha média de leitura semanal é altíssima. E não só livros, mas notícias, reportagens, artigos. E isso é ótimo, você fica sabendo de quase tudo que está acontecendo no mundo. Mas é um problema quando você precisa de fato meditar nessas coisas. Eu até mandei um link nas redes sociais, não sei se eu mandei para as listas da igreja, se eu não mandei, depois eu mando, de um aplicativo de Bíblia. Hoje você está dirigindo o carro, você está lavando louça, eu costumo fazer isso, ou dirigindo o carro ou lavando a louça. Eu dirijo muito mais do que lavo louça, é bem a verdade. E coloco lá, eu estou ouvindo a Bíblia narrada. Que joia. Só que, se eu fizer uma viagem daqui para Campinas, e daqui para Campinas, o narrador lá narrar 2 livros da Bíblia, vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, melhor do que eu ouvir CBN. Não que a CBN seja ruim, mas é muita informação. Eu preciso fazer esse ragar. Eu preciso, de repente, ao invés de ler 2 livros da Bíblia em 40 minutos, eu preciso parar em 3 versos e meditar. Aí eu medito de manhã, depois à noite eu volto nos mesmos 3 versos. E penso assim, poxa, diante de tudo que aconteceu nesse dia, eu li isso aqui de manhã, nossa, quanta besteira eu fiz, né? Eu até esqueci que eu tinha lido isso aqui de manhã. E aí você lê de novo, isso é o Hagá. Você está ruminando, no bom sentido, o texto bíblico. Isso faz sentido porque você é um discípulo de Jesus. E aí nós entramos para a nossa segunda comparação. Você é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Eu vou ser bem prático aqui para não gastar muito nosso tempo, tá? A ilustração é clara. Se não ficou clara para você, vai ficar agora. A árvore é você, discípulo, o justo. A corrente de água é a verdade, é a lei de Deus, é a palavra. Entendeu isso? Você entendeu o que Deus quer falar para a gente aqui por meio do Salmo número 1. O que é a corrente de água para a árvore? É essencialmente o que dá vida para a árvore. É a fonte, é o alimento, como nessa imagem bonita aí. Ela, sem água, a árvore
não vai crescer e muito menos frutificar. Eu não costumo assistir muita televisão, minha fonte maior de mídia é a internet durante a semana. Mas quando eu assisto televisão, um dos programas que eu mais gosto, até estava assistindo ontem com o Benjamin lá na sala, é um programa que chama O Brasil Visto por Cima. Tem o mundo visto por cima também, mas eu gosto especialmente do Brasil, né? E ontem eu fiquei lá assistindo, eles estavam viajando por Santa Catarina, de helicóptero, aí mostrando Blumenau, Joinville, a parte litorânea, a parte da serra. Depois terminou o programa, começou outro emendado na região aqui de São José dos Campos, mostrou Atibaia, Extrema e aquela região aqui mais próxima da gente. Uma coisa me chamou a atenção. Todas as vezes que aparecia o Brasil visto de cima, uma região frutífera de área verde, na mesma tomada de cena, na mesma cena, você via em algum lugar uma fonte de água. Uma cachoeira, um rio, uma represa. E quando aparecia regiões mais desertas, com pouca ou nenhuma vegetação, você também não encontrava ali água no cenário. Interessante. É isso que Deus está nos dizendo aqui por meio do salmista. Árvore é sinônimo de força, é sinônimo de algo que é estável. Tenta arrancar uma árvore com a mão, no braço. Segue. É sinônimo de firmeza. É sinônimo, como a gente viu nessas fortes chuvas dessa semana, as forças externas, no caso de uma árvore literal, forças da natureza. As forças externas tentam derrubar, mas é muito difícil derrubar uma árvore. Eu saí com a Xerri na quarta-feira, depois do temporal, fui ali para a região da prefeitura, tinha um monte de galhos enormes e carros batidos, estava o caos aí na cidade. Bairros apagados, muitos galhos enormes caídos na rua e na calçada, mas árvore nenhuma. Porque árvore é sinônimo de algo que é forte. Agora, nossa cidade é bem abastecida de água. Sem água, a árvore morre. Ou fica extremamente fraca. O discípulo é como esta árvore. Ele tem como fonte a lei de Deus, a palavra, a água corrente, a energia, o alimento. O não discípulo, que o salmista chama de ímpio, ele não é como a árvore. Qual é o comparativo? Ele é como a palha. Espera aí, o que é a palha? Se não o resultado de algo que já teve vida, mas que agora está morto. Até tem alguma utilidade, mas comparado com a árvore, nenhuma. Percebam, meus amados irmãos, não é o caso dos ímpios, verso 4 que está lá embaixo. São como a palha, e olha que forte a ilustração, que o vento leva. Aquele que não é discípulo, ele está ao acaso, parafraseando a famosa música dos Titãs. Qualquer ensino novo que surgir, qualquer realidade nova na cultura, ele vai falar, legal, é isso aí mesmo. Até se você colocar um homem para disputar um campeonato de vôlei feminino, você vai passar a achar normal. Não, é isso aí mesmo, novos tempos. Como? O campeonato é feminino. Ele é homem. Ah, não, mas ele diz que é mulher. Como palha, que qualquer vento, qualquer ensinamento, tudo bem.
Ah, o casamento é uma instituição imutável, a não ser com algumas exceções que Jesus apresenta. Ah, não, mas na sociedade atual que a gente vive, não. A gente já casa pensando para ver se vai dar certo. Se não der, a gente descasa. Joia? É o ensinamento da nossa sociedade. Isso tem tornado os seres humanos mais felizes? Não. Nunca o índice de divórcio foi tão grande na história da humanidade. E nunca nós vivemos índices na história da humanidade tão altos de depressão, de suicídio, de pessoas que só conseguem ter alegria quando controladas por medicamento. Nunca! Por isso que a palavra está dizendo: como é feliz aquele que, e nos apresenta o caminho da felicidade. E a mesma palavra, o mesmo salmo está dizendo: não vai ser feliz o que se afastar dessa verdade. Com isso, meus amados irmãos, eu não estou dizendo que nós não devemos amar, que nós não devemos nos relacionar com quem pensa diferente da gente. Mas nós não devemos passar a pensar diferente porque nós amamos e nos relacionamos com essas pessoas. Interessante, a palha é algo que parece mais do que é na realidade. Até tem uma expressão, né? Ah, fulano é fogo de palha. É algo que é assim, você vê, parece, né, que, nossa, mas na hora que você vai ver ao fundo, isso é fogo de palha, não leva a nada. Pessoas assim, quando entram em crise, nossa, estou com uma crise na minha vida, elas morrem. Porque elas não têm base, elas não têm estrutura, elas não estão plantadas, elas não têm uma fonte de alimento, elas são palha. O vento bate, a crise vem e elas vão. Não estão enraizadas. Elas têm uma falsa sensação de liberdade. Elas falam assim: eu prefiro ser palha e o vento me levar para eu conhecer todas as coisas, do que ser árvore, coisa chata ficar plantado aí. Mas essa impressão de liberdade, ela é falsa. Porque mais cedo ou mais tarde elas vão descobrir que, não, mas espera aí, esse negócio aqui não é muito legal não. Eu precisava ter algo mais sólido na minha vida. Esse negócio do vento me levar parece ser uma aventura legal, mas no final das contas eu fico perdido, eu fico perdida. Eu preferia estar num lugar que eu entendesse tudo que está acontecendo ao meu redor. Porque se eu ficar sendo levado para lá e para cá, eu não vou entender nada. É sempre uma novidade, é sempre um ensinamento novo, é sempre uma cultura nova. Eu não aguento isso, eu preciso ter uma base, eu preciso ter algo no que crer, no que acreditar, mais do que acreditar, no que confiar. O salmista está dizendo: você vai ser feliz se você fizer isso olhando para a palavra de Deus. Agora olha que interessante. Ainda no verso 3, essa árvore, voltando a falar do discípulo da árvore, ela dá fruto. Percebam que está na afirmativa. Dá fruto, não é? O discípulo justo é como a árvore plantada à beira das águas correntes. Alguns deles pode ser até que dê fruto, que vire pastor, presbítero. Não. Está falando, olha, esse homem que eu estou falando, essa mulher que eu estou falando, ele dá fruto. Isso é muito importante. Aí a gente lembra daquele ensinamento de Jesus. Eu não vou mostrar o texto por motivo de tempo, tá? Jesus está diante de uma figueira com seus discípulos e ele vê que essa figueira não deu frutos. Jesus, em outras palavras, ele diz o seguinte: essa figueira que foi criada, foi constituída, a sua natureza é para dar fruto. Não dar fruto significa que ela é imprestável, significa que ela é inútil. E Jesus amaldiçoa a figueira, e depois os discípulos passam em frente àquela figueira de novo, e eles percebem que aquela figueira está seca, morta. Grande ensinamento aqui para as nossas vidas. O discípulo, ele dá fruto. Olha que interessante, vamos falar sobre graça e obras em 30 segundos.
O discípulo de Jesus, ele é plantado à beira da corrente de águas. Se você fosse uma árvore, você não controlaria aonde você seria plantado. Por que você foi plantado exatamente na beira de um rio? Por graça. Agora, uma vez plantado na beira de um rio, você precisa dar frutos. O que na vida do discípulo são as obras, são o serviço. Como diz Lutero diz mais ou menos assim: Deus não precisa das minhas obras. Eu não faço as boas obras por causa de Deus, Ele não precisa. Mas o meu próximo precisa. E Deus me chama para fazer as boas obras para o próximo, não é para Deus. Eu preciso dar frutos. E não é só na igreja. Aonde eu estiver, eu sou uma árvore plantada. As pessoas em geral são palha, elas estão perdidas. Eu não. Eu não estou perdido. Então eu preciso dar frutos, eu preciso ajudar. O que é interessante, meus amados irmãos, é que algumas vegetações, elas são bonitas quando a gente olha assim, e são atraentes. Mas se elas não dão fruto, elas não têm utilidade nenhuma. Que adianta você ter uma propriedade rural, uma vegetação linda, as pessoas olham e falam: nossa, que linda que é a sua chácara, que linda que é a sua propriedade. Tá, mas imagine se você dependesse dela para comer e ela não te desse nenhum fruto, fosse só bonita. O que é uma vegetação? Em geral, um conjunto de árvores. O que é a vegetação, então, nessa minha ilustração? A igreja. Nós somos árvores. Se nós formos apenas bonitinhos, ai que legal, aquela igreja naquele bairro, e não dermos frutos, nós estamos sendo inúteis, segundo Jesus, lá na parábola da figueira. Agora, o problema se torna ainda mais grave quando, sendo árvores, nós desejamos nos tornar palha. Porque a gente acha que a vida de palha é mais legal. Eu me lembro quando eu morava em Minas, moleque, adolescente, né? Não criança. Minha infância foi em São Paulo, minha adolescência em Minas. A gente ia assim para a área de roça e às vezes a gente encontrava uns frutinhos bonitos, assim, alguns pareciam amora, outros pareciam uma laranjinha, tudo tal. E sempre tinha um mineiro esperto que andava com a gente, esperto mesmo, né, que entendia das coisas. E eu me lembro de algumas ocasiões, assim, a gente está bem afastado, com fome, tudo tal, essas aventuras, né, de adolescente, que ia para o meio do mato fazer camping. Às vezes a gente via um frutinho e a gente queria comer. Mas o mineiro mais inteligente, mais esperto, falou: não, isso daí não. Porque isso daí é bonito, mas é veneno. Veneno não que ia matar a gente, mas que ia fazer a gente passar mal. Não coma esse fruto. E às vezes parece que o fruto da nossa sociedade, nossa cultura, nos encanta. E a gente passa assim a desejar esse fruto. Meus amados, palha não serve para nada. Palha é usada no curral, palha é usada em alguns artesanatos, temos artesãos aí na igreja, artesãs. Tem a sua utilidade a palha, mas comparado com a árvore, muito pouco. Palha é sinal de morte. Palha é sinal de inutilidade. O discípulo de Jesus é o oposto disso. Por isso o texto diz aí: as suas folhas não murcham. É o oposto da palha. As folhas não murcham porque elas estão bem nutridas. Nutridas pela palavra, pela oração, pela reflexão. Agora, tem uma palavrinha importante para nós, somente no tempo que nós vivemos. O discípulo justo, ele dá fruto no tempo certo. Está aí no texto. Dá fruto no tempo certo. Árvores também passam por crises. Árvores também passam por tempestades. Árvores também têm, nós no caso,
também temos que administrar o tempo, e às vezes o tempo não é favorável para a gente. A gente passa por desafios, a gente tem que ser paciente, tem que ter fé. Essa semana eu tenho acompanhado 2 pessoas, um homem e uma mulher, com problemas no seu relacionamento. Não são aqui da igreja, são da cidade. Com problema no casamento. E essa semana eu falei para os 2. Primeiro aconselhando a mulher, que está com problema com seu marido. Seja paciente. Dê tempo ao tempo. Veja o que Deus está fazendo. Ela é um caso mais recente. O outro eu já estou aconselhando há alguns meses. E aí ele falou para mim, sabe que o meu coração está diferente? Eu falei, então, lembra quando você estava no primeiro mês da sua separação? E eu falei para você, calma, deixa o tempo passar, seja paciente, espere em Deus, vamos orar. Daqui a alguns meses, semanas, meses, a coisa vai estar mais clara para você. Ele falou, agora está mais claro mesmo, eu já percebo as coisas de forma diferente. Árvores passam por crises, discípulos passam por crises. E tudo tem o tempo certo, todos nós temos o tempo certo para frutificar. Lembra da nossa reflexão sobre o fruto do Espírito? Quando a gente estudou Gálatas, em outubro, novembro. É um processo, não é um ato único. Deus me pegou pela sua graça e me colocou na beira de um riacho para eu frutificar. Então eu tenho que começar a frutificar. Não. Essa imagem agrícola, rural, ela é didática para nós. No tempo certo, no momento oportuno, você vai dar fruto. É por isso, verso 5, pode mudar, Gerson, que os ímpios não resistirão no julgamento. Olha que interessante. Volta lá só para falar uma coisa importante do verso anterior. Isso. Eu não podia deixar deixar passar aqui a expressão, tudo que ele faz, prospera. Vamos ser bem objetivos aqui. O próspero, que a palavra de Deus está nos apresentando aqui, não está ligado necessariamente a dinheiro, a riqueza, a poder. Não. Porque um ser humano, ele pode ser o mais pobre sobre a face da terra, mas ele tem saúde. E esse homem, ele vai ser mais próspero do que o homem mais rico sobre a face da terra, sem saúde. Ou ambos podem ter saúde, mas só um deles tem comunhão com Deus. Esse é mais próximo. Então, quando a palavra de Deus fala de prosperidade, lembre-se que esse escrito é um escrito de milhares de anos atrás. Não é a prosperidade como a gente entende hoje. Ter uma Ferrari na garagem, um helicóptero, uma fazenda. Não. Embora isso possa fazer parte também, não é errado também. O fato é que a maioria dos profissionais bem-sucedidos no mundo, eles abdicaram de suas famílias. A maioria, não todos. Abdicaram de suas famílias, de sua saúde e dos seus valores. Outro dia eu estava assistindo um daqueles filmes do Homem-Aranha. Não esse último, um que foi lançado há uns 2, 3 anos atrás. Acho que é o Amazing Spider-Man, o espetacular Homem-Aranha, o filme 2. Aí tem lá o grande vilão da história, é o pai lá da Oscorp, né, da corporação, e o pai está morrendo. Ele tem a riqueza, ele domina a tecnologia do mundo, da cidade, mas não conseguiu uma tecnologia que o curasse. E o filho está com a mesma enfermidade, e aí por causa dessa enfermidade ele vira o vilão da história, aquelas coisas de filme de super-herói. Mas é interessante a imagem, o filme retrata um dos homens mais, se não o homem mais poderoso do mundo, morrendo, enfermo. Sendo que a empresa dele trabalha com tecnologia.
A maioria dos homens que são prósperos no mundo que nós vivemos são prósperos só em dinheiro. E atenção, para a gente concluir. Eles são prósperos só em dinheiro e nós desejamos ser como eles. O Salmo 1 é um grito, para não dizer um tapa na nossa cara, dizendo: isso é tolice. Perceba a prosperidade real que você tem. E aí é nesse contexto que vem a parte final. Agora sim, Gerson. Porque ele começa a falar de uma prosperidade que vai além dessa vida. Os ímpios não resistirão no julgamento. Entenda aqui como o fim dos tempos. A Bíblia é clara que haverá um dia. Um ponto final nessa história como nós conhecemos. Quem é ímpio, quem não tem relacionamento com Deus, não conhece a Deus, não confia em Deus, ele não vai resistir. Também os pecadores não farão parte da comunidade dos justos, em outras palavras, da nossa vida lá no céu. A Bíblia é clara sobre isso. Não farão parte. Por quê? Aí a Bíblia nos apresenta caminhos. O Senhor aprova o caminho dos justos. Aprova. Joia. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Perceba, 2 caminhos. Um tem a aprovação do Senhor. Outro caminho leva à destruição. Ah, então eu tenho que ser justo, né, pastor? Eu tenho que parar de pecar e não pecar nunca mais. Você não vai conseguir. Por isso que quem entende o Evangelho entende essa imagem aqui. Pode mostrar, Gerson. Eu postei ontem nas redes sociais. Você ser justo é você ali, pobre, né? Descalço, uma pessoa simples. Retira o pobre. Guardem, pessoa simples, não precisa ser pobre. Pessoa simples. Sendo justificado pela obra de Cristo, pela cruz de Cristo. O inferno se levantaria contra você. A condenação se levantaria contra você. Viria como esse fogo imenso aí, para cima de você. Você seria como palha, consumido assim, em menos de um segundo. Mas Jesus, ele morreu na cruz por você. Para que isso não acontecesse com você, para que isso não viesse sobre a sua vida. É por isso. Ele aprova o caminho dos justos. O que a Bíblia pode voltar lá no texto bíblico. O que a Bíblia está querendo dizer com aprova o caminho dos justos? Ele aprova aquelas pessoas que confiam, que creem que Cristo fez isso da imagem que nós vimos na vida deles. Estes são os justos. E que colocam a sua ansiedade, a sua desesperança, o seu desespero em Cristo, porque Ele consegue segurar essas coisas, nós não. Jesus ilustra isso em Lucas 16. Tinha um homem rico que morreu, e tinha um mendigo que morreu. O nome do mendigo era Lázaro. O homem rico foi feliz no mundo, mas quando morreu ele se percebeu nas trevas. O mendigo foi infeliz no mundo, mas quando morreu, ele se viu no céu. E os dois se comunicam. Jesus conta essa história. E a moral da história é: agora não há nada mais que possa ser feito para reverter isso. Tudo que poderia ser feito para reverter isso, você tinha os profetas, você tinha a lei, você tinha as igrejas, você tinha os pastores para falar para você. Olha, o inferno existe, você vai sofrer eternamente. Você quer ser feliz? O caminho é esse. Mas você não quis escutar. Agora, Lázaro, não tem mais jeito. Esse é o ensinamento de Jesus. Depois você olha lá, Lucas 16. Depois não tem mais volta. A real prosperidade é a prosperidade do justo, do que é justificado por Cristo, não do ímpio.
O diabo, ele é astuto. Estou terminando mesmo, tá? Mas é importante o que eu vou dizer agora. O diabo, ele é astuto. Ele vai tentar provar para você que ser palha, mesmo sendo levada ao vento, é muito melhor do que ser uma árvore plantada à corrente das águas. E embora, à luz dessa reflexão que nós fizemos agora, você possa achar isso um absurdo, imagina que ser palha é melhor, olha aí o que a gente está aprendendo. No seu dia a dia, você será tentado, você será tentada a achar que de fato ser palha é melhor mesmo. Isso é obra do diabo na sua vida. Atinge principalmente os cristãos quando eles estão em crise de identidade. Eles não sabem por que frequentam a igreja, mas frequentam. As crises vêm. Crise com o pastor, motivo fútil. Crise com liderança, motivo fútil. Não concorda com nada. Crise no casamento, crise com os irmãos, crise financeira. Ele fala, quer saber? Acho que ser palha é melhor, porque quem é esse Deus que não me ajuda nessas coisas da minha vida? Mas ele nunca se encontra feliz. Enquanto que o discípulo, mesmo passando por todas essas crises, ele consegue ser feliz porque ele tem em quem confiar. Essas pessoas são levadas por rajadas de vento. Elas não sabem o que está acontecendo na vida delas. Ficam perguntando, por quê, por quê, por quê? Elas perdem a felicidade. Não deixe isso acontecer. Busque a real felicidade em 2018. O Salmo 1 te mostra o caminho da real felicidade. Agradeça a bondade do Senhor. Ele te oferece esse caminho, esta verdade, esta vida. Agradeça não só a bondade, mas agradeça a fidelidade do Senhor. Ele envia Jesus para nós, por nós. Ore. Ore para que o Senhor nunca te deixe esquecer que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vier a ser, depende somente dEle, de Deus. Em outras palavras, sozinho você não pode ser feliz. Pode ter momentos de felicidade, mas felicidade real não. Sozinho você não pode fazer coisa alguma. Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. E o curioso desse texto de João 15 é que Jesus está usando uma ilustração de novo de árvore. Ele é a videira, nós somos os ramos. Olha aí o Antigo Testamento se conectando com o Novo Testamento à luz de Jesus. Ele é a videira. A gente continua sendo árvore, mas nós somos os ramos. Ele nos ajuda. Ele é a base. A gente tem que olhar para Ele, porque nós dependemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Descanse, espere no Senhor, entregue tudo que você tem ao Senhor e seja verdadeiramente feliz. Isso é possível.